música. Porque a gente sempre tá trabalhando com música, né? E eu vivendo ali, eu tenho a sensação que a música me ajuda a chegar onde eu preciso chegar. Né? Porque como é um trabalho de concentração, o que eu às vezes tento explicar para as pessoas para mim, né? Eu não sei se isso repete com todo mundo. Quando eu abro os olhos, eu tô normal. Eu consigo levantar. Obviamente que você fica um pouco debilitado a sua coordenação motora, mas é pouquíssima coisa, né? Assim, ande com cuidado, né? Pra você não tropeçar, pra você não bater em nenhum lugar, etc. Mas você consegue, vai no banheiro, volta. Fechou os olhos, se você tiver na força, você entra muito rápido naquele nível de concentração que te permite ter as mirações e etc, né? Então, a música, ela é um condutor para você chegar lá? O trabalho, ele é musical. Ele é inteiramente musical. Às vezes a música pode vir através do silêncio também. Eu vi que em alguns momentos usa-se o silêncio estrategicamente, né? Sim, ele foi utilizado estrategicamente para perceber. Às vezes a música, ela faz você entrar não num transe, né? Mas numa forma de você se concentrar ali, que se você ficar no silêncio, você vai se perceber de uma outra maneira, né? Você vai... Opa, o que está acontecendo, né? Naquele silêncio todo. Né? Então, estrategicamente também nós trazemos um pouquinho desse silêncio para as pessoas poderem se perceber melhor, né? Porque quando nós meditamos, a gente faz a meditação no silêncio e, claro, né, numa cerimônia espiritual, né, existe todo o trabalho musical, mas você... Né, pessoas, eu, por exemplo, que já tenho uma intimidade com a força da ayahuasca, eu consigo muito bem beber o chá e ficar no silêncio. E ter um processo muito bonito de muita informação. Mas com as músicas, como são mensagens, as músicas não é que é um funk, né, que vai tocar, né? Que é uma longe disso, que é né? uma vibração baixa, muito pelo contrário, são mensagens de extrema vibração. O seu corpo inteiro ele vai ser trabalhado, todas as suas moléculas serão ali junto com a energia da ayahuasca e a música serão ali trabalhadas. Então, você vai reverberar, né, as moléculas do seu corpo numa energia que depois que a sessão termina, aí você começa a entender o que é o poder da ayahuasca com a música. Então, assim, é impressionante a capacidade que a ayahuasca tem junto com a música. Por isso que também nós não recomendamos que as pessoas bebam o chá sem terem um conhecimento necessário. Mesmo você tendo o conhecimento de música, né, não é a mesma coisa, porque você não vai colocar... Tem músicas que são para quando você está na força, para quando você quer se libertar. Então tem um começo, meio e fim. Para você percorrer esse caminho, tem que ter essa condução também. Você não coloca qualquer música aleatória. Né? Então eu falo que o trabalho musical, se a pessoa não souber conduzir, ela pode inclusive fazer com que a pessoa tenha um processo de não muito entendimento, assim. Mestre, quem faz dar continuidade ao trabalho, com qual frequência toma-se? Existe um limite de tomadas? Existe um número ideal ou é muito interno de cada pessoa decidir escolher isso? É totalmente individual isso, na verdade, né? Você pode tomar todos os dias se você quiser, como eu já fiz, de praticamente o mês inteiro beber ayahuasca todos os dias, né? Já tive Foi num processo de feitio? Foi num processo de feitio somado a sessões. Tá. Né? Então, saía do feitio já indo para a sessão e seguia nesse processo, né? E todas as vezes entrando na força. Todas as vezes. Na verdade, o legal é entrar na força. Pois é. Você não bebe chá para não sentir nada, na verdade você bebe para ter percepções e você expandir, mesmo que de uma forma mais singela, né? Você, só de estar nessa vibração, você já vai receber muito direcionamento já, né? Já vai proporcionar essa conexão suprema, assim. Então, tem pessoas que gostam de ir uma vez por ano, tem pessoas que gostam de uma vez a cada 6 meses, tem outras que vão todos os meses, tem pessoas que precisam de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Eu falo que pessoas adictas, né, pessoas que têm questões de vício, seja com bebidas, com drogas, que ela tá com o desejo de se libertar daquilo, mas que ela não consegue, é importante que essa pessoa, né, frequente com mais frequência, que ela vá com um pouquinho mais de vontade, né? Que ela se permita semanalmente, assim, se puder até todos os dias, por um período.
Esse é um assunto interessante, porque muitas pessoas se livram de vícios com a ayahuasca, né? Com o trabalho de ayahuasca. Eu já fiquei sabendo de inúmeros casos de pessoas que eram dependentes químicos de drogas muito pesadas, crack, por exemplo. E o trabalho da ayahuasca te ajuda a enfrentar e sair disso, né? Conta um pouco sobre a sua experiência com esse tipo de pessoa e os trabalhos. Marcelo, eu já busquei pessoas na Cracolândia para levar para uma sessão de ayahuasca. A pessoa teve experiência lá que ela realmente se libertou. Eu já vi isso acontecer, né? Eu lembro dessa pessoa, mas tem muitos e muitos casos. Todos os dias eu acho que eu recebo pessoas que entram em contato comigo falando que tem questões de drogas, seja cocaína, seja, enfim, N drogas aí, né? E a pessoa ela não consegue se libertar e com a ayahuasca ela encontra o caminho. Não é a ayahuasca que vai fazer, mas a ayahuasca ela vai construir uma ponte para que você deseja ou não atravessar essa ponte para você chegar nesse lugar onde você não precisa. Ela faz um papel muito importante, mas se você não quiser de verdade, isso não vai acontecer, né? Então, eu vejo muitos comentários, vocês são uns viciados em ayahuasca, né? Existe, né, na internet, né, pessoas que às vezes não têm o conhecimento, elas falam, se expressam, né, exatamente o que elas acham ali, né? E eu posso garantir, a ayahuasca não vicia. Né? Você pode beber ayahuasca todos os dias, não tem como viciar com a ayahuasca. Porque o gosto ele não é um gosto agradável para você beber e falar, hoje eu vou tomar uma ayahuasca aqui para sentir. Outra, o que a ayahuasca proporciona de sensação, eu garanto para você que você também não vai se viciar nisso. Você pode querer ter essa sensação e, enfim, né? E você fazer esse mergulho, mas viciar dificilmente. O que a ayahuasca faz, ela te mostra o caminho para você se libertar de vícios. E existem diversos vícios. É a bebida, é o cigarro, é pornografia, é uma série de coisas, medicamentos. Tem pessoas que são viciadas em medicamentos, né? Então, a pessoa ela sabe disso, mas ela não consegue controlar. Então, a ayahuasca ela faz com que a pessoa naturalmente não sinta mais vontade de continuar com aquele processo, porque ela entende que aquilo vai destruí-la. Ela consegue perceber que no longo prazo aquilo não vai fazer bem e ela simplesmente perde a vontade de fazer isso. Eu trabalhei com um rapaz que ele acabou entrando nas drogas pesado, assim. Depois, graças a Deus, depois de 2 anos de luta, assim, ele conseguiu se recuperar e tal. Mas eu me lembro de uma das cenas que ele me chamou e ele falou assim, depois de 1 ano de internação, ele me chamou e ele veio me pedir uma chance, né, cara? Pô, me dá uma chance, deixa eu voltar aqui pro trabalho, etc e tal. E obviamente que eu dei a chance. Ele teve uma recaída na sequência, depois ficou mais 1 ano internado e depois ele voltou. E eu não me esqueço de uma coisa que ele me disse, que ele fez questão de tentar me colocar no que é quase que uma doença isso aqui. Ele falou, Marcelo, é um negócio assim que você não consegue controlar. Esse rapaz é casado, tem 2 filhos, e ele falou assim, Toledo, só pra você entender o que aconteceu comigo, né? Depois eu fiquei internado, tá vendo aquela ponte ali? Eu comprei a maior quantidade de droga que eu vi na vida e eu fiquei embaixo daquela ponte. Eu usei até eu ter a overdose, né? No processo de uso da substância, eu perdi os sentimentos. Eu deixei de sentir. Não sentia mais nada. Eu pensava na minha esposa e eu não sentia nada. Eu pensava nos meus filhos e eu não sentia nada. Então é como se eu tivesse completamente anestesiado com aquilo ali. E depois que ele passou pelo processo de limpeza, obviamente, ele é uma nova pessoa. Tem todos os desafios de um adicto, né? De uma pessoa que vivenciou isso. Ele falava assim, Toledo, sabe qual é a diferença entre eu e você? É que quando termina o dia, você vai pra casa. E eu vou pra casa contando quantos bares tem no meio do caminho. E eu sabendo que se eu entrar em um, ali eu vou tropeçar e vou cair, sabe? Então, quando uma pessoa faz o tratamento com a ayahuasca, que não foi o caso dessa pessoa, você acha que ela processa os porquês, esse sentimento? Você acha que é o processar dentro da cabeça dela ou você acha que é uma questão mais química? Que faz a pessoa ir começando a entender o que ela vivencia nas drogas? Primeiro de tudo, eu acredito que não é um tratamento.
né? Eu acredito que a gente deve usar uma outra palavra, né, que não seja o tratamento, porque a pessoa, a ayahuasca não é um tratamento. O que você pode esperar da ayahuasca é uma cerimônia espiritual de responsabilidade, né? O que vai acontecer nessa cerimônia, a gente não sabe. Às vezes a pessoa tem um problema com droga, mas o problema com droga que ela tem, às vezes é porque ela apanhava do pai quando ela era criança, ou ela sofreu um abuso, ou ela, enfim, passou por alguma coisa que fez com que ela entrasse nesse universo viciante, digamos assim, né? Então, às vezes o buraco é mais embaixo e o que acontece de verdade que a gente está vendo naquele momento não é exatamente aquilo, né? Embora que ela seja casquinha, a ferida é outra, né? Então, quando a pessoa ela tá envolvida nisso, claro que é mais difícil dela sair, né? Ela precisa de ajuda. A ayahuasca é uma ajuda. Existe essa ajuda química, existe ajuda espiritual, existe... É um pouco de tudo isso, na verdade, né? A ayahuasca, eu falo que ela resgata a nossa criança interior. Então, como você falou, um renascimento, o que é o renascimento? O renascimento é você deixar o que você é hoje, um ser que você é hoje, numa certa atitude, numa certa conduta de vida, para você passar a ter novas condutas. Então, a ayahuasca, ela proporciona a experiência de renascimento. E muitas vezes você se vê morto. Eu já me vi. Uma das minhas experiências, eu me vi saindo pela boca. Caraca. Eu saí, eu de mim, eu me vi ali deitado, e aí eu fui levado para um espaço onde eu fui para um casulo espiritual e lá eu renasci para uma certa questão da minha vida, né? E aí eu comecei a receber um monte de informações e algumas eram de hábitos novos que eu iria adotar a partir dali. Então, assim, é químico isso? É um pouco. É espiritual? Tem o respaldo todo da cerimônia ali? Tem, de todo mundo unido também, forma-se uma egrégora. Então essa energia, né, na nossa sessão, tinha algumas pessoas que estavam em processos muito intensos ali, e tinham pessoas que estavam percebendo isso, e eu vi, quando a pessoa percebeu, começou a emanar energia para aquela pessoa, em pensamentos, assim como eu estava também fazendo o mesmo, né? Então, é tudo. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando do contato divino, né? A Tatá, minha mulher, ela estava sozinha cuidando de todos na sessão. Eu vi, ela não parou, ela tá aqui na plateia. Não parou um minuto. Não parou um segundo. E ela viu durante a sessão, de forma espiritual, seres ajudando ela. Assim como outras pessoas relataram, falaram, nossa, quanta gente estava te ajudando, né? E tipo assim, era só ela. Só que não era só ela. Só que espiritualmente estavam acontecendo coisas ali. Então, é por isso que é importante também você escolher um local de seriedade, né? Porque existem as falanges superiores, a movimentação energética superior que faz com que, né, tudo aconteça ali e as pessoas tenham ali os seus merecimentos, né? Então, se a pessoa tiver o desejo de se libertar mesmo da droga, do seu vício, da sua questão, né, pode ter certeza que se ela for num local, beber um belo de um copo de ayahuasca, ela vai ter o merecimento dela e ela vai se libertar.